Priscila Silveira, agora vamos imaginar o leigo, tá? No meio de toda essa confusão, o cara que não é formado em direito. Vamos pensar lá, o tiozinho da zona rural que foi roubado lá pelo INSS, o tiozinho tá lá pensando... Ô diacho, não estou entendendo uma coisa. O Lula era ex-presidente e quem julgou lá foi um juiz de primeira instância. Depois foi lá para o Tribunal Regional Federal, depois foi para o STJ, ele ainda pôde ir para o Supremo Tribunal Federal. Agora o Bolsonaro também é ex-presidente, já vai ser julgado direto lá no Supremo. Estou entendendo mais nada desse Brasil. Como é que funciona essa mudança de jurisprudência? Dá uma aula para nós, mas, por favor, como leiga, por favor, para o pessoal entender. Por que uma hora o ex-presidente é no Supremo, outra hora não é, que depois fica uma confusão, né? Você me colocou num problema aqui, hein, Cabeça? Porque... mudou a jurisprudência, né? Sim, isso, eu só... Uma coisa com a outra. Vou explicar... Não é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou trazendo um outro tema, que é a perplexidade que fica, porque o ex-presidente Lula pôde recorrer à ONU alegando violação aos seus direitos humanos. O Eduardo Bolsonaro está fazendo isso, na visão dele. Não vou entrar aqui no mérito. E, naquele momento, a violação dos direitos humanos de um ex-presidente era feita por um juiz de primeiro grau. E agora ele alega que seja perante o Supremo Tribunal Federal. Então, claro que na percepção de quem não é do ramo jurídico, fala, como é que funciona esse negócio de direito? E ela estamos com uma professora aqui. Ai, meu Deus, sim, que a gente não consegue explicar, né? Vou falar brevemente. Então, a gente tinha um entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que determinadas pessoas que exercem determinadas funções, quando elas praticavam o crime, deixavam as funções, Capês, né, para a nossa audiência entender, com elas voltavam, ou seja, elas perdiam esse direito ao foro privilegiado. Então, um exemplo, cometeu durante o exercício do mandato, né, acabou o mandato, perderia essa prerrogativa de função. Aí o STF... recentemente, vamos dizer assim, né, no ano de 2024 para 2025, mudou esse entendimento. Por isso que hoje tudo que a gente vê, né, a gente vê o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não tem a prerrogativa de foro, Capês, mas ele é inserido no exercício lá, colocando como se fosse uma prerrogativa. Por quê? Porque fez durante o exercício do mandato, porque teria começado um pouquinho antes, né? Não o 8 de janeiro. A eleição, isso, não o 8 de janeiro, eu não estou isolando, né? E nem estou falando que concordo, só para explicar mesmo para a nossa audiência. Então, como teria começado antes de 8 de janeiro, ele fez durante o exercício da presidência o que, por atual entendimento do STF, justificaria, mas sem prejuízo disso, Capês, a gente também aqui precisa dizer que, a depender de quem é a vítima, a depender... como a gente tem crimes ali que atentam, né, que estão sendo acusados de atentar contra o Estado democrático de direito, também justificaria, de alguma forma, o STF exercendo ali a judicatura. Então, não só, mas também. Então, a gente tem duas situações. Uma com relação aos crimes que seriam imputados, né, que seria... crime contra a segurança nacional. Então, ali onde foi praticado e como foi, quem teve o prejuízo, o STF poderia, de alguma forma, julgar. E essa outra coisa que você colocou, que seria a prerrogativa de função, que aí essa sim mudou e vai mudando com o tempo no Supremo Tribunal Federal. Agora eu quero ouvir o Felipe Monteiro, porque o Felipe, vou te ouvir, eu quero justamente estou chamando, estou dando a palavra a você, que você protestou, eu estou interessado em te ouvir. Protestou. O que eu queria que você explicasse, Felipe, é o seguinte, o que eu falei, quando veio, desde 1964, havia um entendimento de que o foro privilegiado é para quem tem o cargo, e após o término do cargo, ele continua com foro privilegiado. Quando chegou 1999, o Supremo mudou o entendimento, que era a súmula 394, e disse, não. Foro privilegiado é só durante o cargo. Depois que a pessoa se tornou ex-presidente, alguma coisa, ela não tem mais foro privilegiado. E assim foi. Em 2018, o Supremo ainda manteve, exatamente isso. Ex não tem foro privilegiado e ainda é só para crimes cometidos durante o mandato em razão do mandato. Limitou ainda mais o foro privilegiado. De repente, agora, abriram o foro privilegiado de novo de maneira a alcançar até o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu perguntei, essas mudanças para você de entendimento são normais, naturais dentro da jurisprudência? Não são normais, né? O STF, em relação ao foro privilegiado, tem mudado o entendimento dele durante várias vezes em curto espaço de tempo. Mudou. Mas esse fato específico, Capês, é diferente do foro privilegiado. Vou destacar isso aí, né? Existe o princípio do direito chamado contempt of the court, né, que diz respeito da corte.
sempre quando uma corte constitucional ela é desrespeitada, cabe a ela ter condições de se defender. E o regimento do STF está lá claramente dizendo o seguinte, que todos os atos que acontecem dentro do Supremo Tribunal Federal é julgado e processado no Supremo Tribunal Federal, né? Por isso que não só o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado no STF, como todos os manifestantes do 8 de janeiro foram julgados, né, também no STF, foram processados no STF, exatamente por conta desse princípio constitucional do direito, né, dizendo que a Corte Constitucional tem o direito de se proteger, de se resguardar. Então, por isso que todo o inquérito relacionado com os processos em relação a atentado do Estado Democrático de Direito partem do STF, não é? Então, nesse caso específico, no meu modo de ver, não tem absolutamente nada a ver com o foro privilegiado. Por isso que tem vários cidadãos comuns que têm sido processados no STF com decisão final do STF. Muito bem. Meu querido João Belutti, o que você entende aí, o leigo, vendo toda essa discussão parafernália, falou a Priscila Silveira, fala agora o Felipe Monteiro, não deveria, isso não cria uma insegurança jurídica muito grande, uma atmosfera de insegurança que, de certa forma, atenta contra os direitos constitucionais do cidadão? Perfeito. A insegurança jurídica é o norte do Brasil, né? Cada hora as decisões vão sendo voláteis, uma hora para cá, hora para lá, como a professora Priscila colocou, o entendimento do foro privilegiado foi alterado e, por uma gigantesca, enorme coincidência, passou a abranger o Jair Bolsonaro. Então, a política sempre interfere no judiciário, isso é inevitável. Agora, me permita discordar aqui do Felipe Monteiro, a questão das cortes constitucionais se defenderem, ok, está lá, mas o se defender, na minha visão, seria aciona a PGR ou remete os autos para a polícia, seja lá o que for, não avocar para si tudo, lavrar inquéritos, não faz sentido ter inquérito em tribunal. Disse lá no regimento do Supremo que se o crime ocorreu nas dependências do Supremo, enfim, aí cria-se uma interpretação elástica. O crime ocorreu na internet, então o foro, o espaço físico poderia ser aqui o Supremo. Então vai se criando toda uma grande celeuma que depois pode ser tudo anulado e a tendência é, inclusive, que seja, até porque aquelas pessoas não tinham como tentar dar um golpe de Estado. Não havia nenhuma possibilidade disso acontecer, até porque seria o inédito golpe de Estado, né, sem armas, e o mais mal planejado de todos os tempos, né, porque as pessoas, os núcleos mal se entendiam, eles estariam suscitando um golpe há alguns anos, há 2, 3 anos, enfim, e que corroborou no 8 de janeiro, quando o novo presidente já tinha tomado posse, já tinha nomeado grande parte, todos ali, praticamente das Forças Armadas, e eram de sua confiança. Então, assim, a tese não faz sentido, mas como ela foi levada ao extremo e foi encampada por diversos setores, agora precisa abraçar e ir até o final para não admitir. Então, que se volte a discutir a anistia, que é outro tema que já ficou totalmente esfriado, cabeça. Agora, o Rodolfo Maris, como é que vai agora para o governo brasileiro, o Poder Executivo e o Itamaraty estão tentando se mobilizar também contra essa estratégia do Eduardo Bolsonaro, que a PGR define como tentativa de intimidação. Será que há o risco de um embate entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Porque eu já ouvi e vi declarações do presidente Lula não tão ácidas, mas críticas, fortemente críticas e dirigidas diretamente ao presidente Donald Trump. E vi observações do Donald Trump, a meu ver, extremamente duras contra o presidente Lula. Declarações que eu nunca tinha visto um líder americano, por exemplo, falar sobre um presidente brasileiro, nem nos momentos de maior tensão. Já vi contra a Nicarágua, El Salvador, já vi contra a Venezuela, mas nunca tinha visto ainda contra o Brasil. Há o risco de um embate institucional forte entre os dois governos? Depende, Capês. Depende dos próximos capítulos. Se a PGR, o STF levar isso adiante, pode esquentar e pode ser que sim. Mas, tendo em vista toda a história diplomática dos dois países, eu estou inclinado a acreditar que não. Até porque talvez isso nem ganhe forças, Capês. Uma vez que a defesa já do Eduardo Bolsonaro já se manifestou e parece que vai ser uma defesa bem contundente, não dando espaço e margem de erro ou margem de argumento para a PGR ou para o STF. Agora, em relação ao Donald Trump e o Lula, nós temos duas políticas antagonistas. Nós temos um governo de direita e um governo de esquerda. Óbvio que os dois vão convergir, os dois vão divergir das ideias e em algum momento vai sair faísca, como
já acontece, né? Principalmente desde que o Donald Trump assumiu a Casa Branca, o Lula tem sido bem enfático em suas declarações ao presidente dos Estados Unidos. Agora, se isso vai se estender para essa relação diplomática do Eduardo Bolsonaro, é só aguardar os próximos dias. Ô Felipe Monteiro, o que eu quero ouvir de você é o seguinte, vamos levantar uma hipótese. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que há a possibilidade de autoridades brasileiras serem sancionadas com a Lei Magnitsky. O Itamaraty, vamos tirar o judiciário, vamos falar de governo para governo. O governo federal e o Itamaraty já disseram que isso vai ser visto como um atentado à soberania do país. Se é narrativa, se não é narrativa, isso não está em discussão. A questão que eu quero colocar é a seguinte, ocorrendo as duas coisas, o governo brasileiro estaria dizendo que os Estados Unidos estão atingindo a soberania nacional. Em termos de relações internacionais, o que isso pode significar e o que pode implicar? Nós vamos saber disso daqui 30, 40 dias. O que pode acontecer, na sua visão, nesta hipótese? O que diz o direito internacional? Quais seriam as possibilidades ou qual seria a possível reação de um governo como o Donald Trump tão aguerrido? Ô Capês, 2 pontos, né? Primeiro é o seguinte, primeiro que eu não acredito que a Lei Magnitsky vai ser aplicada no caso do Brasil. E se for aplicado, não vai ser o Donald Trump que vai decidir, bater no peito e de forma unilateral resolver aplicar a Lei Magnitsky. Não, tem todo um processo internamente que vai correr esse processo. E institucionalmente, né, os Estados Unidos é muito civilizado, né, do ponto de vista, sobre todos os aspectos, e acredito que vai ter um certo bloqueio institucional para evitar qualquer tipo de conflito com o Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que historicamente os Estados Unidos não ligam para o Brasil, né? Os Estados Unidos não ligam para a América Latina. Os Estados Unidos está preocupado com a China, está preocupado com a Rússia e com o Oriente Médio, né? A América Latina, a África, os Estados Unidos está pouco se lixando, né? Não está nem pouco preocupado. Então essa agenda não está no governo americano. Então é uma narrativa da direita que fica esperando que o Trump, o governo dos Estados Unidos, vão aplicar a Lei Magnitsky. Estão esperando, não. Isso aí nem pauta lá dentro. Estão um pouco se lixando, entendeu? O Brasil, infelizmente, tem que se colocar como um país grande para poder, de fato, conseguir negociar de igual para igual com esses países. Mas o país tem que se desenvolver, né? Não adianta ficar atrasado como está. Agora, o João Belucci, essa questão que os Estados Unidos não se incomoda com o Brasil, vamos colocar dentro de um contexto. Se incomodou em 1964, quando a Operação Brother Sun deslocou uma parte da frota marinha americana para tentar até fazer intervenção aqui para apoiar o golpe de 64. E agora, qual o maior adversário que existe dos Estados Unidos? É a China. E a China está entrando na América Latina como se fosse o seu quintal. Então, não sei se os Estados Unidos está pouco se lixando assim porque acontece aqui no Brasil. E devemos considerar também essa amizade que tem a família Bolsonaro com Donald Trump. Como é que você vê se existe possibilidade de algum desdobramento diplomático entre governo federal e governo norte-americano? Pode ser que ocorra, imagino que já estejam tendo algumas conversas nesse sentido de diplomatas de ambos os lados, até para chegar numa pacificação do tema. É evidente que muito fala de governos, enfim, mas quem faz os negócios são as empresas. As empresas vão continuar negociando entre si, independente do que os governos falem. Vão continuar exportando, importando, independentemente dessa questão da lei ou de sanções às autoridades brasileiras. A maior preocupação dos Estados Unidos realmente é um tema secundário para o governo americano, sempre foi América Latina, África, enfim, mas como você bem colocou, a preocupação é da influência chinesa, que hoje me parece ser maior que a influência americana, especialmente em termos financeiros. A China vem financiando diversas obras, programas na América Latina. Em vários países aqui da América Latina já financiou a instalação daquelas câmeras de reconhecimento facial que futuramente provavelmente podem vir a ser usadas para aquele crédito social que se opera na China. Enfim, é possível que isso é toda uma construção. Nenhum autoritarismo se apresenta inicialmente dessa forma, mas há toda essa construção. A preocupação dos Estados Unidos é nesse sentido, mais evitar essa influência chinesa do que necessariamente atuar aqui. Agora, há essa proximidade. A família Bolsonaro, Donald Trump, foi sendo construída. Ao contrário da esquerda, que é mais organizada mundialmente, a direita era desarticulada e hoje há uma mínima articulação. Não dá nem para se dizer que ela é articulada, se encontra eventualmente, tem alguns fóruns, né?
para debater, o CEPAC, enfim, mas nada de uma articulação de um conteúdo programático. A direita mundial pensa isso não existe. Tanto que o normal dos parlamentares de direita é serem eleitos com votos da direita e, ao entrarem no Congresso, atuarem 100% com as pautas da esquerda. Então, não sei como vai acontecer, mas, assim, há um temor evidente nas autoridades brasileiras de uma sanção. Isso é evidente até porque todos eles gostam de ir para a Disney, ter bens no exterior, e se isso acontecer, vai ficar muito feio para o Brasil, e essa notícia já está repercutindo no mundo, que isso pode acontecer. Então, só a mera possibilidade já é muito ruim para o Brasil, que era conhecido como uma democracia, mas hoje vem sendo pauta mundialmente para falar de censura e punição a juízes. Então, assim, o Brasil também tem arranhado a sua imagem. Priscila Silveira, o Brasil está trombando com os Estados Unidos desde o início deste governo, quando ele aceitou que navios de guerra do Irã ancorassem aqui em portos do Rio de Janeiro. E isso já foi visto. Só que naquela época era o governo do Joe Biden, que é a esquerda americana, e que estava prestigiando, fazendo de tudo para fechar os olhos ao governo federal, mesmo quando o presidente Lula apoiava abertamente a Rússia na guerra contra a Ucrânia. E, claro, não digo que ele chegou a condenar o Hamas, mas se colocou muito contra a reação de Israel durante a guerra em Gaza, agora, recente. Só que agora o Donald Trump enxerga o presidente Lula como um aliado do Joe Biden e, portanto, um adversário direto seu. Será que isso pode alimentar ainda mais, na hipótese de vir a ser aplicada a lei Magnitsky a autoridades brasileiras? Isso pode levar a um enfrentamento como jamais houve entre governo brasileiro e governo dos Estados Unidos no ponto de vista diplomático? Capês, não se nega que eles têm embates políticos, eles são contrários, e aqui vice-versa. Tanto Trump é um aliado do Jair Bolsonaro, como também ali a gente vê uma maior proximidade com o governo Lula, com o Joe Biden. Agora, eu penso assim, essa lei, ela pode ser aplicada com sanção unilateral pelo Executivo dos Estados Unidos, desde que tenhamos relatórios com violações de direitos humanos, que seria ali uma das hipóteses, né? Ou também, Capês, diante de uma corrupção grave, com desvio de recursos. Então, eu precisaria comprovar através de testemunhas, relatórios. A gente tem várias detenções aí, por exemplo, arbitrárias. Eu não visualizo, tá, pontualmente, uma violação crassa, assim, tipo, escrachado, né, de direitos humanos. E eu vejo, sim, de repente, a pedido, né, do Eduardo Bolsonaro, decisões que seriam arbitrárias segundo o contexto dele, né? E aí, nesse ponto, poderia, de forma unilateral, sim, sem necessidade de se pedir qualquer preceito ligado a quem quer que seja da aplicação da lei Magnitsky. Só que eu não sei se o governo fará isso, né, colocará nessa linha de frente esse embate, essa briga, pura e tão somente para poder afagar de alguma maneira essa violação falada e trazida pelo Eduardo Bolsonaro. Agora, essas sanções, elas podem existir e aqui precisa deixar registrado. Pode ser sanção unilateral. Então, eu não acho, assim, aí é uma questão de opinião, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A cabeça do Trump também, ele coloca uma coisa, ele tira, mas eu não sei se ele vai fazer esse embate direto com o Brasil, porque vai acabar reverberando na política, na economia. Então, a pergunta é, pode de forma unilateral. Ele vai? Não sei. Muito bem. Rodolfo Maris, o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, que processa líderes estrangeiros por crimes contra a humanidade, que condenou Putin por crime de guerra e que denunciou também Benjamin Netanyahu como criminoso de guerra. Segundo dizem, a ordem não foi tornada pública, mas Donald Trump já emitiu uma ordem unilateral para que ele seja punido economicamente com base na lei Magnitsky. Se trata de um procurador internacional, de um órgão da ONU, um cidadão britânico, cujo cargo é a defesa dos direitos humanos e que processou Benjamin Netanyahu por crimes de guerra, que muita gente diz que houve um genocídio em Gaza. Não estou dizendo se houve ou não houve, estou falando da possibilidade de punição. Karim Khan teria sido punido.
Isso não é uma coisa para deixar aqui o Brasil também de orelha em pé quanto à possibilidade de punir também autoridades brasileiras, porque o cidadão britânico, um promotor internacional da ONU que combate crimes contra a humanidade, foi punido por estar agindo no exercício da sua função. Capês, você traz um relato aqui bem preocupante, porque nós temos um ministro do STF, né, que, se sancionado pelos Estados Unidos, pelo Donald Trump, ele enfrentaria severas consequências, como, por exemplo, o bloqueio de contas bancárias, o cancelamento de cartões de crédito e restrição para entrar no país. Mas isso tudo seria o de menos, porque a gente tem o cancelamento moral. Então, a gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, um cargo de alta escala, sabe, sendo sancionado pelos Estados Unidos. Parece um pouco utópico o que a gente está falando aqui, mas baseado no que você trouxe, pode ser sim uma condição real e pode até acontecer, Capês.